Amados, vamos então meditar na palavra? Vamos ouvir a palavra do Senhor para nossas vidas nesta noite? Vamos nos deixar tomar pelo Espírito de Deus, porque o Senhor é bom, a sua graça dura para sempre, e esse é o nosso objetivo maior. Hoje eu quero chamá-los a atenção para a confiança na proteção de Deus. Será que de fato nós confiamos na proteção de Deus? Até que ponto a nossa confiança em Deus é grande o suficiente para marcharmos por sobre os problemas, as dificuldades que surgem? Até que ponto nós olhamos para o Senhor, até que ponto nós olhamos para o Senhor e declaramos a Ele que Ele é o nosso protetor, Ele é a nossa proteção, Ele é o nosso guarda, Ele é aquele que faz coisas maravilhosas na nossa vida. Irmãos, nós vamos meditar numa palavra, vamos mergulhar na palavra do Senhor no Salmo capítulo 91. Nós não vamos lê-lo por completo, vamos lê-lo à medida em que a palavra vai se desenrolando. No entanto, é o testemunho de um homem que viveu muito tempo atrás. É interessante, irmãos, mas quando nós olhamos na palavra, nós vamos deparar com homens tal qual Moisés. Moisés, conforme a tradição, é o autor desse salmo. Nós vamos deparar com homens tal qual Moisés, que tinha uma confiança tão grande no Senhor, uma esperança tão grande no Todo-Poderoso, a ponto de escrever palavras tão poderosas, tão maravilhosas, que marcam a nossa vida 3.200, 3.300 anos após esse testemunho. Veja como o Senhor faz. Isso, irmãos, significa que a palavra do Eterno é imutável, ela não fica velha. Foi uma realidade para os dias de Moisés, é uma realidade para a nossa vida em pleno século 21. Salmo capítulo 91 é extremamente conhecido, é o salmo mágico, é o salmo que é uma espécie de amuleto, é o salmo da proteção, é o salmo milagroso, é o salmo que as pessoas abrem as suas Bíblias e deixam exposto à frente das suas portas. No entanto, amados, se a palavra não adentrar o coração, valor nenhum tem. Portanto, a palavra de Deus não é amuleto, a palavra do Senhor não tem poder de proteção. E tudo isso não passa de folclore ou religiosidade em princípios equivocados. E é o que nós temos visto nesses últimos tempos. As pessoas não assimilam a verdade do Salmo 91. No entanto, creem que Ele pode protegê-los, guardá-los. Que o Salmo 91 por si só pode fazer alguma coisa por alguém. Nós sabemos que não é desta forma, porque nós cremos no Senhor do Salmo 91. Nós cremos no Senhor que move, o Senhor que age. Nós cremos naquele que é o Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Nós cremos no Criador e quando nós nos chegamos a Ele, aí sim, a palavra viva torna-se uma realidade na nossa existência. E nessa noite eu quero falar a respeito do conforto, do encorajamento. Quero destacar, irmãos, a proteção, o cuidado de Deus para com a nossa vida, que está claro nesse texto. Sabemos, irmãos, que esse salmo nos traz à memória a necessidade de confiarmos no Senhor, seja qual for as circunstâncias. E esteja tudo muito bem, confie no Senhor. Está tudo muito mal, confie no Senhor. Não perca de vista a graça do Eterno e busque refúgio seguro no amor de Deus, porque o Senhor tem prazer em nos abençoar, tem prazer em fazer coisas magníficas na nossa vida. Amém, igreja? Vamos orar então?
Amado Deus, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Muito obrigado pela revelação da Tua palavra. Ensina-nos a observá-la, a praticá-la, para que nós possamos acessar a Tua presença e sermos cheios do Teu Espírito. Senhor, ensina-nos a grandiosidade do Teu amor para com a nossa vida e que possamos enxergar, Senhor, que Tu és o nosso abrigo, Tu és a nossa proteção, Tu és aquele que nos guarda, que faz coisas maravilhosas na nossa vida. Que hoje, Senhor, o Teu Espírito fale conosco a respeito dessas verdades, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Amém, queridos? Salmo capítulo 91, atribuído a Moisés. Nós vemos que é uma palavra poderosa de Deus para as nossas vidas. E é necessário que haja uma confiança real no Deus do Salmo 91. Nós precisamos conhecer esse Deus e depositar aos seus pés, diante dele, toda a nossa vida, para que assim possamos viver de fato uma verdade na qual Deus é o centro. E nessa palavra, versículos 1 e 2, nós somos chamados a atenção para Deus como o refúgio. Veja só como diz a palavra, veja como inicia esse salmo. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Oh, glórias! Irmãos, olha só, às vezes nós afirmamos que confiamos no Todo-Poderoso. Nós lemos na palavra textos como este que nos dá base sólida para a nossa confiança. No entanto, quando os ventos sopram um pouco mais forte, onde está a confiança? Onde está a nossa confiança? Nós nos deixamos abalar. Os problemas têm um poder muito grande, o poder de balançar a nossa vida. E às vezes nós nos deixamos tocar pelas dificuldades, em detrimento da guarda do Senhor, da proteção de Deus na nossa existência. O Senhor nos chama a atenção para que nós possamos vê-lo como refúgio. O que é o refúgio? É um lugar seguro. Diz a palavra nessa versão, baluarte, meu baluarte. Baluarte, um lugar seguro, um lugar onde há proteção. Eis aí quem é Deus para nós. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa proteção. No meio das nossas dificuldades, podemos correr para os seus pés, nos escondermos diante dEle. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Nós temos que aprender, irmãos, é lição de casa. É a lição de casa que o Senhor nos concede. Aprender a confiar nele. Descansar à sua sombra. Nós temos que aprender a esperar no Senhor, a confiar que Deus não está de olhos fechados para nós. Nós sim, muitas vezes estamos com os nossos olhos fechados e não conseguimos ver o grande cuidado do Senhor. Deus quer quebrar esta realidade na nossa vida, para que tenhamos comunhão real e que Ele, de fato, seja o nosso refúgio, porque Ele tem prazer em nos acolher. Amém, queridos? Que fique guardada em nosso coração esta verdade. Deus é o nosso refúgio. Você pode sentar-se à sombra do Onipotente e você pode declarar que Ele é o teu lugar seguro. Creia nisso, porque é a verdade do Senhor para a nossa vida. Vamos para a segunda verdade que está exposta no Salmo 91. Ele é a nossa proteção. Olha só, além de refúgio, o lugar seguro, Ele é a nossa proteção. Versículos 3 até o 8, ouça o que diz a palavra. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, sob suas asas estarás seguro, e a sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 10.000 ao teu lado, e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido.
somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Amém, amados? Veja a palavra. Deixe a palavra entrar no teu coração. Deixe o Espírito Santo dar vida a essa palavra, vivificar essa palavra a ponto de você conseguir assimilá-la. O Senhor está nos dizendo que Ele é a nossa proteção. É Ele que nos guarda. É Ele que nos envolve. Mas proteção onde? Em meio aos perigos. A descrição, amados, não é nada bonita. Não te assustarás do terror noturno. Olha só. Nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas. Há pouco tempo havia uma grande peste sobre a nossa nação, sobre o nosso planeta. E o Senhor nos guardou. Oh, glórias! Ainda, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Agora entram os inimigos. Veja como são as coisas. Pode se levantar muitos inimigos, mas o Senhor tem prazer em nos proteger, tem prazer em nos guardar. Será que nós cremos de fato nisso? Às vezes, amados, a palavra de Deus, ela não faz muito sentido para a gente. Pelo menos, dá-nos a entender que ela não faz muito sentido. Haja vista que, no meio das dificuldades, no meio dos problemas, no meio das adversidades que são tantas, nós nos desesperamos. Não é verdade? Nós ficamos tão preocupados. Preocupamos com o nosso futuro, preocupamos com os problemas que surgem, preocupamos com tudo. Só não nos preocupamos em servir a Deus como Ele requer. Eis aí, amados, uma triste realidade. E nós, queridos, somos ensinados a guardar a nossa fé no Senhor, porque Ele nos protege, porque Ele nos guarda, e é necessário ainda entender, a palavra de Deus é verdadeira, nela não há engano. Se porventura, amados, você lê o que o Senhor te guarda, creia, porque o Senhor é fiel e justo para cumprir a sua palavra. E quando nós não confiamos devidamente, isso significa que a nossa fé ela vai de mal a pior. Isto é, se existir ainda fé. Nós temos que aprender a buscar a nossa proteção naquele que de fato pode nos proteger em todos os aspectos. Isso serve para a minha vida também, irmãos. Porque muitas vezes eu me encontro numa situação que meu coração bate o desespero. Olho para os problemas e acho que são grandes demais. E se eu não tiver cuidado, eu vou perder de vista Deus. Eu perco de vista o Senhor. Irmãos, não é pecado você ser tomado pelos problemas, não é pecado você acordar assustado, não é pecado você preocupar-se. Mas pecado é continuar assustado, preocupado e perder de vista a verdade do Senhor. Nós somos humanos, nós temos toda uma carga genética herdada do primeiro casal. E essa carga, ela produz uma carne fraca. E a carne, ela está sujeita a essas situações. Mas quando nós de fato olhamos para Deus, diz a palavra que nosso espírito é fortalecido e teremos assim condições de confiar na mão protetora do Senhor e seguirmos em frente. Amém? Portanto, se você está passando por aquele momento de fraqueza, assustado com tudo, é tempo de voltar atrás. Não continue nesse caminho. Ele é caminho de morte, porque ele te afasta de Deus. Ele te arranca da presença do Senhor. Crê nisso. Amém? Moisés, há 3.200 anos atrás, ele entendeu esta verdade. Ele sabia que a sua vida estava nas mãos do Eterno, que a sua proteção vinha do Senhor,
que a sua guarda não era em decorrência da situação, mas sim da mão poderosa de Deus. E era a mão do Senhor que o livrava dos inimigos, das ciladas dos inimigos, também o protegia das doenças, das pestes, a ele e todo aquele povo que estava sob os seus cuidados. Assim é a mão de Deus para com a nossa vida. Nós podemos confiar na fidelidade do amado de nossas almas. Confie na fidelidade de Deus, porque a promessa dele é livrar-nos de todo o mal, seja qual for o mal. Seja qual for o mal. Não importa, se é o mal no aspecto espiritual, Deus te livra. Se é no aspecto da saúde, Deus te protege, Deus te guarda. Em todas as áreas, seja social, seja profissional, a proteção de Deus é uma verdade sobre a vida dos seus servos. Amém, amados? Confie na proteção de Deus. Confie na proteção de Deus. Ainda, terceiro ponto, a promessa de ajuda e livramento. Nós vemos que Moisés, ele escreve a respeito da promessa, a promessa de Deus, de ajuda, de livramento. Já vimos que ele é o nosso refúgio, que ele é a nossa proteção, mas também é aquele que nos ajuda, é aquele que nos dá o livramento no nosso dia a dia. Versículos 9 até o 13. Salmo capítulo 91. Ouçam. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Amém, queridos? O que diz o texto? Que o Senhor nos dá o livramento. Amém? Quantos de nós já recebemos do Senhor o livramento? O interessante, amados, é que o livramento ele vem de duas formas. Uma das formas é aquela que você vê, você consegue enxergar o livramento. Você para e diz, poxa, quase morri. Quase me destruí. Quase deu errado. Quase isso, quase aquilo. O livramento do Senhor não é o quase, mas foi a mão do Senhor que fez com que você não sofresse danos. E há o outro livramento, irmãos, e este nós não conhecemos, talvez um dia o Senhor há de nos revelar, são aqueles que nós nem imaginamos. Quantos livramentos o Senhor nos deu no decorrer da nossa vida? Alguém que não vai com tua cara e pensa assim, vou dar um tiro naquele camarada. Poxa, agora peguei pesado. Mas sei lá, o mundo é louco, muito pirado. Alguém que não gosta de você, fala, vou pegar aquele cara, vou dar um tiro nele. Daqui a pouco o Senhor vai e age, e remove aquela ideia má do coração do camarada. Livramento de Deus, você nem imaginou isso. Entre outros tantos. Quem sabe você deixou de viajar, você deixou de ir a algum lugar, você não imagina o que poderia acontecer, mas o seu carro, quem sabe, poderia ser abordado, o seu carro poderia sofrer um acidente, você poderia, enfim. São situações que nós não sabemos, não conhecemos, mas a mão do Senhor está sobre aqueles que são fiéis. Se você está vivo hoje aqui, neste lugar, é livramento de Deus. Porque o inimigo de nossas almas quer ceifar a tua vida, ele quer destruir você. E o plano dele, hoje eu acabo com aquele camarada. Assustador, não é? Estou dramático hoje. Mas é verdade, amados. Se existe um inimigo para a tua vida, Gabriel, chama-se Satanás. E Satanás fala lá no seu coração, claro, hipoteticamente, hoje eu vou acabar com a vida daquele jovem. É assim.
E Ele investe nas pessoas para que elas não prosperem, para que elas se deem mal, para que as coisas ruins aconteçam nas suas vidas. Mas de onde vem a nossa proteção? De Deus. Oh, glórias! É de Deus que vem a nossa proteção. É o Senhor que nos guarda. Diz a palavra que o Senhor envia os seus anjos. Oh, glórias! É uma guerra, irmãos, é uma guerra de espada. É uma guerra terrível que você não enxerga. O interessante é que um dia estava Eliseu e Geazi. E Eliseu ali numa boa, e a guerra rolando. Eliseu despreocupado, e Geazi, meu Deus, olha só, olha o exército. Eliseu ora e diz: Senhor, abre os olhos de Geazi. Quando os olhos foram abertos, o que foi que Geazi enxergou? Alguém sabe a resposta? Um exército espiritual sobre os montes. Guerreiros. Anjos. Por isso que Eliseu estava despreocupado. Assim é com a nossa vida. Se o Senhor abrisse os nossos olhos para enxergarmos o mundo espiritual, por um lado veríamos coisas terríveis, mas pelo outro, o anjo do Senhor com a sua mão sobre a nossa vida. Amém? O nosso livramento vem de quem? Do Senhor. Moisés entendeu isso há tanto tempo atrás. Nós precisamos compreender hoje. E olha que a revelação que nós temos de Deus é infinitamente maior do que aquela que Moisés tinha. Às vezes, amados, nós olhamos para o povo do Antigo Testamento e achamos que eles andavam assim, nadando em comunhão com Deus. É Deus aqui, é Moisés aqui, é Elias aqui, é Deus aqui, enfim. Não, irmãos. Aquele povo, eles tinham pouco contato com Deus. Não tinham uma Bíblia. Não tinha, muitas vezes, um profeta para andar lado a lado com as revelações. Mas eles confiavam na revelação que tinham de Deus. E eles andavam por essa revelação. Hoje nós temos todas as revelações necessárias para uma vida plena diante de Deus. Infinitamente maior. Se aquele povo, um Abraão da vida, tivesse a revelação que nós temos hoje, se ele é considerado o pai da fé, ele seria muito mais ainda. Mas ele andou, irmãos, ele andou sobre a face da terra, com pouquíssima revelação de Deus, mas eles tinham o suficiente para manter-se fiel ao Criador. Que nós possamos nos manter, que nós possamos manter-nos fiéis ao Senhor dia após dia. Mas vamos lá. Diz a palavra, amados, que o Senhor é conosco a cada circunstância, a cada minuto. O Senhor, irmãos, é conosco nos dias bons, também nos dias de aflições. O Senhor nos livra dos perigos conhecidos, bem como daqueles que são desconhecidos. O Senhor nos guarda, nos protege. O Senhor está sempre, constantemente presente na nossa vida. E o seu amor é uma realidade, o amor protetor de Deus para conosco. Amém? Lembre-se, se você está vivo, não é mérito teu, mas foi a mão protetora que te concedeu livramento, que te guardou do ataque do teu inimigo. Oh, glórias! Amém, queridos? Magnífica a palavra de Deus, não é? Quando nós nos deixamos envolver pelo Espírito do Eterno, nós vamos crescer continuamente na presença do amado. Mas vamos lá, mais um tópico. Nós já vimos, o refúgio do Altíssimo é o nosso Deus. Ele é nosso refúgio. Ainda, Ele é a nossa proteção em meio aos perigos. É aquele que nos dá o livramento nas piores circunstâncias, nos momentos mais difíceis. Ele nos ajuda, Ele nos dá o livramento, Ele é a nossa proteção. E por fim, irmãos, Ele é a certeza
das respostas às nossas orações. Ô bênção! Versículos 14 até o 16, ouçam. Porque a mim se apegou com amor, e eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará. Entenda invocará como? Ele orará, e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Queridos, uma das coisas que mais nós negligenciamos chama-se oração. Como nós negligenciamos a oração? Nós temos uma certa dificuldade em conversar com Deus. A nossa carne, ela puxa para a ausência, para o não contato com Deus. É algo natural. A nossa velha natureza, se não dominada pelo Espírito de Deus, ela procura afastar-se do Senhor. Eis o porquê das nossas dificuldades, para fazermos aquilo que é de Deus, para obedecermos ao Senhor. A nossa carne tem dificuldade, nós temos dificuldades, porque a nossa natureza, ela é viva. Mas eu preciso trazê-la cativa aos pés do Senhor, mortificá-la. No entanto, eu não conseguirei anulá-la. Não é possível, mas eu tenho que mortificar a minha velha natureza. E isto leva-me, quando consigo assim fazer, leva-me a buscar uma presença de Deus, a buscar a presença do Senhor com intensidade. E buscar a presença de Deus, amados, faz-se de muitas formas, mas a principal delas, se assim posso definir, é a oração. É a oração. É a principal forma de buscar a presença de Deus. E o nosso salmista, Moisés, ele afirma exatamente isso, irmãos. Ele assegura que aqueles que confiam em Deus, você confia no Senhor? Então a palavra aplica-se à tua vida. Aqueles que confiam em Deus serão ouvidos e respondidos. Deus ouve o clamor do fiel. Deus responde ao clamor daquele que é justo. Procuremos, portanto, desenvolver uma vida de comunhão com o Senhor, conversando com Deus, porque dele vem o nosso socorro. As nossas respostas vêm de Deus. Se nós, amados, buscarmos o Senhor de fato, intensamente, ouviremos as respostas que precisamos para a nossa vida. Nós não as ouvimos porque muitas vezes não mortificamos de fato a carne. Vivemos um meio termo, um mais ou menos, não funciona. Eu tenho que deixar-me tomar pelo Espírito de Deus, deixar-me guiar pelo Espírito de Deus, e diz a palavra que Ele tem prazer em atender às nossas orações. Irmãos, reiteradamente tenho falado aqui, mais uma vez, nós não podemos viver parcialmente Deus. Aqueles que vivem Deus de forma parcial não são de Deus. Se eu não viver a vontade do Eterno de uma forma total, ou seja, 100%, eu não conseguirei a comunhão, não conseguirei ouvir, não conseguirei satisfação, não terei Deus como meu refúgio, como meu protetor, não receberei do Senhor os livramentos que Ele tem para a minha vida, e eu andarei de mal a pior sobre a face da terra. Eis aí a grande verdade. Crentes infelizes, tristes e abatidos. Se você conhece alguém que é crente, infeliz, triste, abatido, jogado às traças, aquele cara que é negativista, tudo para ele está mal, vai de mal a pior. Você conversa com o camarada e sai ainda mais abatido, sai triste. Se você pesquisar, analisar um pouco mais a vida desse camarada,
fica claro que ele não conhece Deus, ele não anda com Deus, ele não é de Deus. É impossível que seja, amados. Ah, pastor, mas nós não podemos julgar. Nós não podemos julgar. Queridos, essa história de julgamento, ela é uma coisa que o capeta inventou e é terrível. É muito fácil alguém abrir a boca e dizer: você não pode me julgar. Mas a Bíblia diz que nós temos que julgar. E aí, como fica? Nós temos que julgar. Essa questão do não julgar, ela é muito específica. Não se aplica como hoje as pessoas fazem. Ah, não julgueis para não ser julgado. Em tudo. Não, amados. É uma questão específica. No entanto, a Bíblia diz que devemos julgar os profetas. Olha só que interessante. É preciso julgar os profetas para vermos se são ou não de Deus. Se você pode julgar o chamado profeta, aquele que está ao teu lado que não é profeta também é alvo do nosso julgamento. Mas o julgamento, entenda ainda, que não é apontar o dedo. Não, isso não é julgamento. Esse julgamento aqui, irmãos, é você analisar e ver. É você tirar conclusões. Se, através dos atos e ações, aquela pessoa está em comunhão com Deus. E isso é totalmente possível. Totalmente. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos testifica. E é preciso estarmos atentos a isso. Portanto, se você conhece um crente, alguém que diz que é crente, servo de Deus, cristão, ou outra designação que o aproxima de Deus. No entanto, se ele tem uma vida que só a graça, atos e ações que só a misericórdia, não te enganes, esse camarada não é de Deus. Certamente ele também não tem uma vida de oração. Nós temos que vigiar, irmãos, vigiarmos muito, para que essa situação não seja também o retrato da nossa vida. Eis o porquê que nós temos que buscar Deus incansavelmente. Um dos mandamentos que nós encontramos na Bíblia é orar sem cessar. Orar sem cessar é orar sem parar. Sim, continuamente, sempre. Nós temos que orar, irmãos. Orar, orar, orar. Orar não apenas na igreja, orar não apenas no monte. Orar não apenas ali, 5 minutinhos antes de dormir. Mas é aquela vida de comunhão com o Senhor. É a mente ligada no Todo-Poderoso. Deixe-me dar um exemplo para vocês a respeito dessa questão. E vamos para o Wi-Fi. O Wi-Fi é interessante. A rede de Wi-Fi ela é limitada. Aqui na igreja nós temos uma rede. Se você andar 50 metros, talvez você já não consiga conectar. Veja como são as coisas. Para que você tenha acesso à nossa rede e esteja conectado, preciso é que você esteja próximo. Próximo. Isso se aplica à nossa vida com Deus. Você precisa estar sempre ligado a Deus. E isso se faz em oração. Se você se distancia 50 metros de Deus, hipoteticamente falando, 50 metros de Deus, você perde a conexão com Ele. E se você perde a conexão com Ele, você não está na mesma vibe, no mesmo espírito, no mesmo objetivo, no mesmo mover. Fique atento a esse detalhe, irmãos. Trabalhando, mas em oração. Sei lá, tudo quanto você faça, não desconecte-se de Deus. Eis o porquê que a Bíblia diz que nem tudo é lícito. Mas isso aqui é tema para outra palavra. Nem tudo é lícito, porque há situações, há coisas que é impossível você participar, conviver e estar ligado no Wi-Fi. Ao mesmo tempo, em conexão com Deus. É impossível. Nós precisamos estar atentos a esse detalhezinho e vermos se é lícito ou não aquilo que nós fazemos. E assim, vamos ver se estamos ou não em comunhão com o Todo-Poderoso. O Senhor nos promete livrar, Ele nos promete honrar e satisfazer com longevidade, também com salvação, as nossas vidas. O Senhor, irmãos, Ele nos dá certeza das respostas às nossas orações.
Esforça-te, pague o preço para estar na presença do amado. Amém? Confie na proteção de Deus. Moisés, o possível autor do Salmo 91, afirma que Ele é o nosso refúgio, que Deus é a nossa proteção, que Ele é a nossa promessa, a nossa ajuda, que o Senhor responde às nossas orações. E se nós entendermos essa verdade, teremos uma vida plena com Deus, uma vida de comunhão real com o Senhor. Amém? Compreendemos a palavra? Oh, glórias! Vamos tentar melhorar? Aleluias! Não tente, melhore. Tentativas, mas temos que partir para a ação, não apenas tentativas. Amém? Vamos orar então? Amado Deus, muito obrigado pela exposição da Tua palavra, Pai. Que ela fique gravada em nosso coração, para que nós possamos nos deixar guiar pelo Teu Espírito a cada instante. Que a nossa vida seja de confiança plena em Ti, Senhor, para usufruirmos das promessas que Tens para conosco. Oh Deus, abençoe a estes que estão ouvindo a palavra, aqueles que hão de ouvi-la, Senhor. Seja qual for o tempo, mas que haja revelação, a Tua revelação nestas vidas, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe e que nós possamos confiar na proteção real de Deus para a nossa vida. Mensagem 1209.